No dia 2 de setembro de 2018, aconteceu uma tragédia no Brasil. O Museu Nacional, localizado na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, pegou fogo, destruindo boa parte do acervo cultural brasileiro. Essa perda pôs em foco a importância da preservação do patrimônio cultural brasileiro. Eu sou a Camila e eu vou falar sobre isso no Drops de hoje. No Brasil, que é um país com dimensões continentais, existem diversos coletivos com diversas representações culturais diferentes que precisam ser preservadas. Por o Brasil ser um país de grandes extensões, foi necessário levar em consideração todos os povos que habitam aqui para que a gente pudesse fazer a construção dessa identidade nacional. É importante a gente entender que existem manifestações culturais que não necessariamente vão nos representar na nossa comunidade, mas que em um âmbito nacional elas são representativas de uma identidade nacional. É importante também que a gente saiba que o patrimônio cultural pode ser dado em âmbitos diferentes, sendo no municipal, no estadual ou no nacional. Tá, mas como assim, Camila, em âmbito municipal, estadual ou nacional? Como, por exemplo, o frevo, que não é uma prática comum em todos os estados brasileiros, mas é importante para a construção identitária brasileira. Isso quer dizer que, representativo da coletividade brasileira, são reconhecidos os patrimônios principais que representam a nossa cultura. Que existem elementos que são constituintes da nossa cultura como sociedade, mas não representam o povo brasileiro como um todo. Como, por exemplo, o pão de queijo de Minas. O pão de queijo de Minas é, sim, um patrimônio cultural, porque ele representa a identidade mineira. Eu amo pão de queijo. Alunos de Minas, me mandem pão de queijo, por favor. Manda pra todo mundo. Manda pro aula livre, pra todos nós. Assim, manda uma caixa com 10, eu fico com 9 e eu divido um com eles. Existem muitas questões que envolvem o patrimônio cultural. Além dessas definições, existem outras ramificações que envolvem o patrimônio cultural, como o patrimônio material e o patrimônio imaterial, que inclusive são assuntos muito cobrados no Enem. De início, a gente pode pensar que patrimônio material é aquilo que é palpável, aquilo que a gente pode tocar, enquanto o imaterial é aquilo que não é palpável. Mas essas definições não são tão literais quanto a gente imagina. Isso quer dizer que existem representações que são palpáveis e que podem ser tocadas, mas são configuradas patrimônios imateriais, como, por exemplo, uma questão que caiu no Enem de 2016. Nessa questão, havia a figura de um violão sendo confeccionado. Dentre as alternativas, era perguntado o que aquilo representava de fato, o que aquela prática queria dizer. A resposta correta era relacionada à prática de fazer o violão, e não à peça final, não ao violão enquanto instrumento em si. O importante ali é a ideia de passar aquele conhecimento de geração em geração, e não o produto final. E o frevo, que eu já falei antes, é um outro exemplo de patrimônio imaterial. Já no caso do patrimônio material, a gente pode sim relacionar a elementos tangíveis. Como exemplo de patrimônio nacional cultural, como eu já disse no início do vídeo, nós tínhamos o Museu Nacional Brasileiro. Com o incêndio do Museu Nacional, nós perdemos dois tipos de patrimônio material. Dentro do museu, haviam acervos de diversos momentos da história e de diferentes lugares do mundo. Tudo isso era patrimônio cultural material móvel. Já o prédio do museu, que foi residência de pessoas muito importantes para a história do Brasil, é patrimônio imóvel. O grande problema disso tudo é que o prédio pode ser reconstruído, mas todo o patrimônio material móvel que estava dentro do museu foi perdido, criando uma lacuna histórica. De acordo com o IPHAN, que é o órgão que regulamenta e fiscaliza todo o patrimônio cultural do Brasil, todo cidadão brasileiro tem o dever de contribuir na preservação desses patrimônios. No caso do imaterial, manter vivo, para continuidade nas tradições. Então é muito importante que a gente fique atento aos patrimônios culturais do nosso país para que tragédias como essa não voltem a acontecer. Além do exercício da cidadania, esse tema pode aparecer no Enem, principalmente cobrando a ideia de patrimônio material e imaterial. Espero que esse Drops tenha ajudado vocês, eu me despeço por aqui. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e ativar o sininho do YouTube para receber todas as nossas notificações e até a próxima!